Claro, porque antes eu não me posicionava não, mas agora eu vou falar, tá chegando tempo de política. Eu não confio em crente de esquerda. Não confio em crente que vê injustiça acontecer e fica calado. Ver um homem cristão, fiel à família, morrer e ficar calado. Ver, ai meu Deus do céu, ver pessoas sendo presas no Brasil, entendeu? Injustamente. Mãe de família, pai de família, e ficar calado. Só porque quer agradar alguém. Porque no fundo, se tem um pouquinho de coerência, sabe que tá errado. Eu não confio. Cheguei aqui no hotel, tô aqui com o Eduardo. E sabe quando a gente fica muito mal com a notícia? O Eduardo me contou que um homem aqui nos Estados Unidos morreu hoje, à tarde, com um tiro no pescoço. Só um? Um homem de direita que tinha filhos. Quantos de esquerda já morreram nos Estados Unidos? Uma esposa muito jovem, um homem com 31 anos de idade, cristão. Defensor de armas. Defendendo aquilo que nós defendemos também. Não, Deus não defende. É morto, gente. Brutalmente, covardemente. Deus não defende arma, não. Sabe quando a gente fica mal com a notícia? Tipo, meu Deus, o que é isso? Triste demais. Ela diz aí que antes não se posicionava não, mas agora vai se posicionar. Podia pelo menos se informar das notícias, do que aconteceu nos últimos tempos, sobre religião, sobre o que é cristianismo. O que Cristo defendia, pelo visto, ela nunca leu o Evangelho, não sabe que ele era a favor das minorias, não era a favor de religiões, não era a favor de líderes religiosos. Ele discutia o tempo todo com os fariseus, era só botar o pé lá numa sinagoga, ele começava a discutir com os fariseus. Tanto que chegou ao ponto dele pegar um chicote e expulsar os vendilhões do templo lá, porque ele disse que lá não era templo, não era lugar de negócios, né? Então ela não conhece a história de Cristo e não conhece o que é cristianismo. E ela diz que está triste demais com a morte do Charlie Kirk. É evidente, ninguém é a favor de morte. Eu mesmo sou contra a morte, fiquei chocado com aquele vídeo, aquela forma covarde que um elemento do próprio partido fez. Não foi um negro, não foi um imigrante, que lá jogam no chão, algemam, e isso parece que ela não vê, não. Ela fala as prisões no Brasil e nos Estados Unidos, que o Trump está mandando fazer, prender, investigar adversários, como o ex-chefe do FBI, mandando investigar adversários políticos, tentando demitir juízes, demitir diretores de banco. Agora ele pediu a demissão da diretora, a CEO da Microsoft, porque não concorda com a política dela. Ou seja, ela não se informa. Então, se a partir de agora ela vai começar a dar opinião, primeiro ela se informe das notícias, do que é a extrema-direita, que inclusive parece que ela faz parte, né? E o que é cristianismo, porque o que aquele Charlie Kirk pregava não era cristianismo, longe, longe do que Cristo pregasse. Ser cristão não é se dizer cristão de uma seita evangélica, é fazer o que Cristo pregava. Ele disse, fazer isso em memória de mim, né? E a memória dele é, me viu com fome e deu de comer, me viu com sede e deu de beber, defendeu os mansos e fracos e oprimidos de coração, como ele diz no Sermão da Montanha, não defender arma, racismo, fascismo, ser contra imigrantes, contra pobre, contra latino, contra negro, isso jamais. Mas ela está triste aí pela morte dele. Nossa, um pai de família que tinha filhos lindos, branco, dos olhos azuis, né? De extrema direita, né? E aí, ó, FBI demite agentes que se ajoelharam durante protesto pela morte de George Floyd em 2020. Ele também foi morto por policiais. Será que ela ficou triste na época? Será que ela lamentou na época? Foi a polícia que matou. Colocou o joelho no pescoço dele e matou asfixiado. E agora o que é que o Trump está fazendo? Quem fala da morte de extrema-direita, ele persegue. Quem comemorou ou quem criticou a morte do George Floyd, ele persegue. Dá para você entender? Esses são os falsos cristãos, falsos conservadores, falsos humanitários. Ela, coitada, ela está muito triste, porque morreu um ativista de extrema-direita. Quantos ativistas de esquerda já foram mortos? Quantos negros foram mortos pela polícia ou em tiroteios nos Estados Unidos? E estão lá. Eu vi vídeos horrorizantes essa semana da polícia lá de imigração, do Trump, jogando senhoras no chão,
Ele joga que nem joga um saco de batata, não tem? Ah, e aqui tem um negócio, a polícia não pode triscar o dedo aqui no Brasil, tem todo direito respeitado. Lá não. Eles chutam, eles dão soco, eles torcem um braço, eles algemam na marra. Pelo visto ela e o Eduardo, que eu não sei se é o Eduardo Bolsonaro, não conheço ela, que estão num hotel aí de boa, lamentando a morte do ativista de extrema direita. Mas ela não lamentou as prisões de imigrantes, não, como fizeram com os coreanos, que foram tirar eles do trabalho, humilhar e prender, sem eles terem cometido crime nenhum. Isso ela não lamenta, né? A justiça americana perseguindo latinos, brasileiros, deportando, sem ter cometido crime nenhum. É por isso que Jesus disse, no final dos tempos, vão te dizer, Senhor, eu te conheço. E ele vai responder, eu não te conhecerei. Né? Ele não vai reconhecer ninguém, esse tipo de gente hipócrita, que defende a política por poder, a religião por poder, e usa o santo nome de Deus em vão. A Ana Paula Valadão gritando para acordar o gigante adormecido, não ficar no berço esplêndido, e é para defender os políticos fiéis a Deus. Qual político fiel a Deus no Brasil? O Bolsonaro, que queria matar o presidente eleito, que foi condenado por formação de quadrilha e líder de quadrilha organizada, que teve tudo que aconteceu no Brasil, que nem precisa repetir aqui. Esses são os políticos do lado de Deus? Pelo amor de Deus, se vocês se dizem cristão, primeiro vão ler a Bíblia, vão notar logo nos primeiros versículos que Jesus é completamente diferente do que é pregado nessas seitas hoje e que ele não fundou CNPJ para arrecadar dízimo. Isso era coisa de judeu. Não misture judaísmo com cristianismo. Eles gostam muito de citar coisas do judaísmo e misturar com o cristianismo. O cristianismo não manda pegar dízimo para avião, para dar para pastor comprar avião, iate e casa em condomínio de luxo. E só para finalizar, os evangélicos gostam muito de repetir isso. Eu já vi vários podcasts pastor repetindo isso, que não acredita em evangélico de esquerda. Não existe evangélico de direita, né? Existe crente de direita, que é diferente. Não é cristão de direita. Não existe cristão de direita, porque Jesus jamais seria de direita. Tudo que ele pregou é contra a direita. Eu vi um pastor dizendo, quem é de esquerda jamais pode ser cristão. É o contrário, quem é de direita jamais pode ser cristão. Ele foi morto pelo sistema romano, militares romanos, comandado por Pilatos, que era governador general na Judéia, e por Herodes, que era rei da elite, e os fariseus, que era a elite religiosa. Ele jamais seria de direita, como a direita prega agro, militares e elite. Isso jamais Jesus seria. Não existe evangélico. Se você dizer que é evangélico é de direita, você não é evangélico, você é de direita. Não é água e óleo, não se mistura. Jesus não era do lado da elite. Tanto que ele disse, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha que um rico se salvar. Ele falou o tempo todo dos poderosos, dá a César o que é da César e a Deus o que é de Deus, separando tesouros e riquezas do mundo, luxo do mundo, de poder espiritual e bens espirituais. Juntar tesouro no céu, não na terra. Ele falou 1 milhão de vezes. Agora, esses imbecis não leem a Bíblia e querem pregar o que não sabem. Nunca leem a Bíblia. Eu duvido que essas pessoas nunca parem para ler 1 minuto a Bíblia. E se leem trechos que os pastores já passam tudo picadinho para eles, continuar acreditando nas ideologias, nas farsas que eles pregam, nas falsas teologias que eles pregam.